Amigo é aquele que diz o que às vezes a gente não quer ouvir. Amigo também é aquele que aparece nas horas que você mais precisa. Teve um dia, duas ocasiões onde eu precisei, e quando eu olhei, lá estava ele. E uma semana atrás, quando a esposa do pastor Léo faleceu, e eu fui lá num velório. Quando eu olhei, aí o pai falou, pastor Renato está aí. Meu coração começou a bater forte, porque amigo é isso. É isso, né? Te amo. Fica à vontade, meu irmão. Ai, a gente vai ficando velho, gente, não pode viver essas emoções assim, né? Não sei se o coração segura bem, né? E eu senti mais velho ainda quando cheguei aqui e vi Alex. Rapaz, vi ele pequenininho, adolescente, filho de Enesi, está aqui, eu estou velho mesmo, né? Estamos, né? Boa noite, minha igreja. Eu vou falar uma coisa, já falei para vocês, e todas as vezes que eu vier aqui... perdão. Pode tirar. Todas as vezes que eu vier aqui, eu vou falar a mesma coisa. Eu estou em casa. Amém, irmãos? Se eu não tivesse uma Bethesda para pastorear, uma igreja que eu seria membro, com toda certeza seria a Cirrave. Amém, irmãos? E eu vou dizer uma coisa, eu não falo isso por aí não, onde eu vou não. Pode me seguir aí, que eu estou falando é verdade do meu coração. E assim, eu me sinto parte dessa história. Quando eu estava vendo ali o vídeo, eu até reclamei que não me mostraram ali. Assim, eu falei, não me filmaram, gente. Porque eu lembro de tudo, sabe? Eu me lembro do irmão Pedro, da irmã Zezé, vocês chegando ali na Rua da Feira, né? Vieram lá da Ilha da Conceição, não é isso mesmo? Eu lembro toda a trajetória, né? Da El Shaddai, pastor Virgílio, pastor Humberto. Esqueci o nome do Barbudinho, como é que é o nome do Barbudinho? Oi? Diógenes, eu lembro de tudo, né? Eu lembro de tudo isso acontecendo, tudo começando, e assim, me perdoe, né? Os que não tiveram essa oportunidade, mas fica mais gostoso, fica mais saboroso, sabe? Lembrar de toda essa história. E eu quero dizer uma coisa que eu nunca falei isso para Davi. Devo ter falado isso de outra forma, né? Com outras atitudes, mas eu vou fazer 30 anos que sou pastor aqui no Porto Novo. Eu nunca saí de Porto Novo, Deus nunca deixou. Eu já tive vontade de ir, na minha cabeça já arrumei as malas para ir embora, né? Vou para outra igreja, né? Porque vocês aqui não, mas os crentes da minha igreja dá trabalho, sabe? Dá vontade, às vezes, de dar uma surra, dar uma correada, mas eu não achei na Bíblia, né? E dá vontade de ir embora, né? Então, desde 1994 que eu sou pastor aqui no bairro. As minhas saídas são como essas que eu faço. Vou ali na África, volto, vou ali no sertão e volto. Mas Deus falou que eu tenho que ficar aqui, eu tenho estado aqui. E não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes que eu caminhando pelas ruas, vindo de carro, eu vejo Davi, Lisângela, as meninas, ou indo para a igreja, ou voltando para a igreja, e eu digo, olha lá, Aline, olha lá, olha eles, né? E é tão bom, pastor Davi, é tão bom a gente, Elisângela, a gente olhar para o lado e ver que a gente não está sozinho, né? Que existem pessoas íntegras, que servem a Deus porque amam a Deus, né? Como diz lá o texto, são crentes de orelha furada, servos que escolheram ficar e servir por amor. Muitas vezes eles edificaram a minha vida só nisso, porque é a minha trajetória, né? Então, passo por aqui, passo pela Capitão João Manuel, vou lá para a igreja lá, então eu vejo vocês vindo, vocês indo, ora irmão Pedro todo sujo de cimento, né? Cheio de ferramentas atrás, os irmãos. Então, eu sou muito abençoado pela vida de vocês, pela história de vocês. Que o Senhor continue abençoando ainda mais a vida de vocês, dessa igreja que eu amo. Amém? Antes mesmo de compartilhar a palavra, eu quero ainda trazer uma palavra de gratidão. Alguns irmãos sabem, eu estou recém-chegado de Moçambique. Vai fazer ainda 2 semanas que eu voltei de Moçambique, lá da Zambésia, lá da aldeia Floresta, lá, enfim. Quem sabe em outro momento a gente compartilha isso, mas eu quero dizer que eu cheguei lá, encontrei um país muito carente, um país com muitas viúvas, muitas crianças órfãos e uma AIDS desenfreada, matando muita gente, uma igreja sofredora, pessoas sofrendo, e eu pude fazer muita coisa lá, e parte do que eu fiz lá foi fruto da oração dos irmãos e das ofertas dos irmãos. Alguns irmãos ofertaram. Então, quero dizer que o povo da Zambésia
o povo de Moçambique agradece a SEAV pelas orações e pelas ofertas que chegaram lá. Amém? Vocês foram comigo. Vocês foram comigo, não só em orações, mas vocês foram também através das ofertas. E Deus tem feito algo muito maravilhoso, muito tremendo lá. Peço que vocês continuem orando pela Igreja de Jesus que está em Moçambique. Eu tenho um desejo, é só meu, né? Um dia pegar o pastor Davi e levar comigo lá. Esse estava esperando, que a gente não ensaiou, né? Mas ele volta, tá, irmãos? Ele volta, você vê que eu estou inteiro. Aí eu fui na casa da minha mãe falou assim, não estou entendendo nada. Eu falei, por quê? Pensei que você ia voltar mais magrinho, você voltou mais gordinho. Eu falei, lá tem batata doce, né, mãe? Tem uns caramujos também lá para comer, um tal de tudo, que é uma delícia, misericórdia. Mas isso aí só se você quiser experimentar. Fora isso, nada mais. 15 anos de obra do Senhor nesse lugar. Eu acredito, e não só acredito, mas tenho desfrutado, tenho percebido, tanto na minha história, mas como a gente olha na Bíblia também, que Deus, mesmo sendo soberano, Ele costuma usar de datas, de ocasiões estratégicas como essa, para falar algumas coisas muito específicas ao nosso coração. Porque datas comemorativas são marcos, né? São momentos em que a gente reflete, como os irmãos fizeram aqui, né? Passou um filme de tudo que viveu. Mas se nós fôssemos colocar agora aqui um filme de tudo que nós vamos viver, né? Porque esse filme não acabou ainda, ele está sendo editado, é uma história que está acontecendo ainda. Então eu olho para trás e vejo, me alegro, né? Muita coisa poderia entrar ali, tantas coisas, mas eu fico pensando naquilo que Deus tem. E quantos creem que Deus tem mais coisas enquanto Ele não vier? Amém? Então até que Ele venha, a história continua acontecendo. E a gente precisa, então, parar nesse momento, fazer o que os irmãos estão fazendo, sermos gratos a Deus por tudo que Ele fez. Uma coisa que eu falo lá, vou pedir permissão ao pastor Davi para falar. Quem está aqui desde o início? Levanta a mão. Desde o início. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu digo lá e vou dizer para vocês, porque alguns Deus levou, foi para outros lugares, isso é normal acontecer. Né? E eu costumo dizer lá, né, como eu estou em casa, que alguns foram, talvez nem precisavam ir, não tinham nem motivo. Talvez vocês que ficaram em algum momento tiveram até motivos para querer ir, mas vocês ficaram. Deus abençoe vocês, amém? Porque vocês entenderam algo da parte de Deus. Então, que o Senhor honre vocês, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Pregar diante de um tema, e não sendo o primeiro dia, a gente corre o risco de pregar o que se pregou na noite anterior. Mas eu fiz questão de nem ver, de nem olhar. Então, se eu falar alguma coisa igual, né, ou muito parecida com o que foi dito ontem, sinal é que você precisa ouvir de novo. Amém? Quando a gente pensa em maturidade, eu pensei em compartilhar 2 textos com os irmãos. O primeiro porque eu olhei para Paulo, o apóstolo Paulo, o tempo todo ele está tratando da igreja, ele está falando com os irmãos, olha, ele está dando aqueles puxõezinhos de orelha, vocês eram para ser espirituais, mas são carnais, vocês eram para ser adultos, mas ainda são crianças ainda. Hebreus vai falar a mesma coisa, vocês estão tomando leite ainda, quando era para estar comendo rabada, mocotó, enfim, né? E aí há um momento que eu queria ler com vocês em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. É um versículo muito conhecido, dá até para gravar. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 13, não sei se vai ser posto aqui, verso 11. Amém? Se não acha aí na sua Bíblia, no seu celular, se você não tem, ou se você não quiser, já está aqui, já está sendo aqui, colocado aqui. Olha o que Paulo vai dizer dentro de um contexto maior. Ele vai falar assim, olha, gente, quando eu era menino, eu fazia o quê? Normal. Sou menino, tenho que falar como menino. Quando eu era menino também, eu tinha uma mentalidade, eu pensava como menino, e até, ele vai falar, raciocinava como menino. Tudo dentro da sua época, dentro do seu contexto. Aí ele vai falar assim, bom, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Isso tem a ver com maturidade, sim ou não? Paulo vai dizer isso, olha, eu já fui criança, já fui menino, e já fiz muitas coisas. Quem aqui nunca fez uma travessura quando era criança? Quem já fez aqui? Uma arte daquela grande, né? Eu dou treinamento, por exemplo, em segurança do trabalho, numa usina
de lá em Itaguaí, que o nível de risco lá é 4, é o maior risco que tem. Lá é muito perigoso. Então, lá eu falo sobre, por exemplo, segurança do trabalho, falo sobre risco, sobre essas coisas. E há um momento no treinamento que eu falo lá, que eu digo isso. E eu pergunto, provocando ali os técnicos de segurança do trabalho, os engenheiros, as pessoas, quem já fez... Olha, eu escuto coisas assim do Arco da Velha. Já teve gente que pensou que podia voar e se jogou da laje. Já teve gente que botou fogo no quarto. Já teve gente que talvez você já tenha feito assim algumas dessas travessuras. Eu uma vez fui brincar de guerrinha de bola de barro, né? De barro. Só que meu amigo ele era mais astuto. Ele falou: vou enganar, Renato, vou botar uma pedra dentro, vou botar barro e vou jogar. Eu fiquei com um carão, né? Acordei no pronto-socorro de São Gonçalo, irmão, com 3 pontos. A minha sobrancelha é cortada até hoje. Houve uma época que eu fiz tanta arte que a minha vacina antitetânica estava em dia. Ó, nem precisa dar, só sutura e manda embora. Só sutura e manda embora. Porque a gente é pequeno, a gente faz coisas assim que, brincando, é claro, né? Até Deus duvida. Se você falar para Deus, ele fala assim: nossa, não acredito que você fez isso. Você já fez alguma coisa assim? Coisas de menino. São características da nossa imaturidade natural à nossa época. Né? Conceitos de maturidade, uma das definições pelo dicionário é o estado das pessoas ou das coisas que atingiram o completo desenvolvimento. Podendo completar essa definição dizendo o seguinte: desenvolvimento na fase em que se encontra. Então, você é maduro para aquela fase. Toda criança, né? E eu não quero entrar por esse meio, quem pode falar melhor sobre isso é minha esposa, que é psicóloga, e outros que estão aqui, pedagogos, têm algumas características. Toda criança é dependente. Criança é dependente, sim ou não? Imagina se nasceu, você joga lá e deixa crescer sozinho. Criança depende da gente, depende para dar banho, depende para comer, depende para um monte de coisa. Criança também é irresponsável, né? Ela faz algumas coisas que ela não tem a noção de risco que a gente tem. Por isso ela acha que ela pode brincar com fogo, por isso ela acha que ela pode meter o dedo na tomada, enfiar um prego na tomada, por isso que ela acha que ela pode puxar a orelha do pitbull, que seja manso esse pitbull, né? É por isso. Em frente à minha casa, tem uma diaconisa, irmã Nice, ela tinha 2 cachorros, né? Cachorros brabos, um chamava-se Thor, 2 pitbull. Só que Davi, meu filho mais novo, ele cresceu com aqueles cachorros, brincando, subindo em Thor e tudo, só que um dia ele era criança, ele estava com a máscara do Batman, brincando na rua de roupa de Batman. E ele foi lá no portão de Nice, botou o carão assim. Não deu tempo de Thor sentir o cheiro dele, que o cachorro conhece, né? Thor só fez assim, né? Deu aquela mordida, ele tirou simplesmente a máscara do Batman, falou: Thor, sou eu, pá! Deu um tapa dentro da cara de Thor, e Thor falou: não, tudo bem, eu não sabia que era você. Eu pensei que era o Batman, né? Então, assim, são essas inconsequências, essas impulsividades que a gente tem, né? Essa dificuldade até de administrar emoções negativas. Quem já fez pirraça aqui? Não é quem faz. Quem faz, abaixa a mão. Quem já fez pirraça aqui? Eu me jogava no chão, gente. Aí minha mãe falava assim: vai ficar aí. Aí eu ficava medindo. Quando eu via que ela não via, peraí, mãe. Né? É clássica essa, né? De criança falar que não vai, que se joga no chão, que não sei. Um dia eu fugi de casa. Eu fugi da Capitão João Manuel para Maria Rita. Fiquei chateado com minha mãe, que deixou eu fugir de casa. Fiquei sentado na Maria Rita. Aí minha mãe veio com a varinha, né? Naquela época eu podia: vai voltar? Não, já estou indo, né? Enfim, são sinais comuns, naturais. A gente age, a gente pensa, a gente se comporta como, de fato, imaturo que somos. Por quê? Porque somos criança. Então, a gente pensa, a gente age como criança. Mas Paulo, ele vai, em um determinado momento, falar para a igreja, como está falando para nós hoje, o seguinte: olha, tudo a seu tempo. Né? Nós poderíamos dizer também que, como novo convertido, não sei se tem aqui gente recém-chegada ao Evangelho, somos criança também, novo convertido também, agora falando de imaturidade espiritual, é comum a gente cometer algumas coisas, sim ou não? E aí dá trabalho aos anjos, né? Eu me lembro que eu me converti, eu era muito levado, eu fiz muita arte até os 17 anos de idade, né?
Então, tinha um pessoal na época que estava doido para furar meu coco, né? E aí, um dia, eu, bem recente, lá na igreja, Alex era de lá, na Igreja Batista de Porto Novo, eu tinha semanas de convertido, saí de um contexto que os irmãos conhecem, alguns conhecem o meu testemunho, e aí o diabo lutando muito para tirar me tirar da igreja, e um homem naquela época, que vivia aqui, que era desses que faz justiça com as próprias mãos, e era temido, e fazia mesmo e tal. Um dia ele, amando de uma pessoa que não queria que eu fosse na Igreja Batista, ele me para, desce o carro, com 38 na mão, e disse, não quero que você vá mais para a igreja. E se você for, eu vou te matar. Ele tinha matado um amigo meu. Ele falou, se você sabe o que eu faço. Eu falei, caramba, aí quase que falei o nome dele, né? Aí eu falei, mas, seu fulano, agora que eu estou na igreja, poxa vida, na minha cabeça, o que ele não me matou antes, né? Agora que... Ele disse assim, não entre mais na igreja. Se entrar, eu vou te matar. E aí o diabo é tão sujo que ele falou assim, outra coisa, se falar para alguém, mato você e para quem você falou. Aí tinha Alexandre, filho do seu Zeca. Alexandre foi aquele que me ajudou muito, né? Alexandre, filho da Dona Carmen, aí eu com aquele ranço ainda de malandro, né? Eu digo, pô, Alexandre, estou com um problema aí, cara, mas não posso te contar. Estava achando que estava aliviando a barra de Alexandre, né? Que eu falei, conto para Alexandre, morre eu, morre Alexandre junto. Aí, não, rapaz, abre para mim. Eu digo, não, Alexandre, não pode falar o que é, não, Alexandre. Ele, rapaz, mas como é que eu vou te ajudar se você não me falar o que é? Eu digo, Alexandre, é sério, cara, o negócio é sério. Quem é que eu procuro, que eu posso falar? Aí ele disse, tem um pastor, hoje eu entendo, né? Pastor Mude, morava ali perto da casa de Alex, atrás do Oswaldo Ornella. Vai 11h30 da noite, tremendo com a vara verde, com medo até da minha sombra, né? E ela, pastor! A menininha abriu lá, olhou, pastor. É o Renato, novo convertido, não era nem batizado, irmãos. E aí ele foi, botou a camisa, entra, meu filho. Sentei na sala do meu pastor e eu só chorava. Digo, pastor, eu vou morrer, pastor, eu vou morrer, eu vou morrer, pastor. Pastor, eu vou morrer agora que eu vou morrer, por que eu não morri antes, pastor? E ele falou assim, mas o que foi? Eu digo, não posso te contar, pastor. Na minha cabeça, vai morrer também. Eu digo, pastor, é um problema sério, mas eu não posso te contar, pastor. Eu não posso te envolver na parada. Ranço, né, irmão? Aí ele disse, filho, mas você não pode falar? Eu digo, não, pastor, eu não posso te dizer, eu só queria te dizer que eu não queria morrer. Aí ele riu. Eu estou falando da imaturidade do novo convertido, né? Ele disse, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, aí leu os textos que eu não conhecia, né? Se Deus é por nós, aí ele foi falando, agindo Deus, quem me impedirá? Aí eu levo meus olhos para um monte, ele leu um monte de texto, eu tinha ainda uns cacoetes da religião antiga ainda, digo, opa, o negócio está entrando aqui, o negócio está ficando forte, né? E aí ele disse assim, você pode morrer, você está preparado para morrer. Eu digo, mas eu não quero morrer, pastor. Ele disse, mas você não vai morrer, Renato. Você não vai morrer. Isso foi lá, em 1987. Ele disse, você não vai morrer, não porque você não está preparado para morrer, porque Deus tem uma obra na sua vida nesse bairro. Olha quanto tempo já faz. Eu digo, então eu não vou morrer? Ele disse, relaxa, você não vai morrer. Irmão, saí dali, ficava encarando o homem toda vez que o homem passava. Aquela síndrome de pica-pau, que ele vai dar um tiro, a bala vai vir aqui, vai cair. Eu vi muito isso, né, no desenho animado. Ele, vou morrer, cara. O pastor falou que eu não vou. Não precisava eu ser tão imaturo à época. Porque eu achava assim, o pastor falou que eu não vou morrer. Ele leu vários textos que diz que eu não vou morrer. Então eu não vou morrer. A bala não vai pegar. Aí tinha um negócio assim que eu ainda falava em nome de Jesus, mas não era. Estou com o corpo fechado, aquela coisa, né? E para a glória de Deus, um dia eu socorri esse homem. Esse homem teve um princípio de AVC, eu vim morar lá na casa dele, eu já era seminarista, e ele disse, e pensar que um dia eu ia te matar. E hoje você está me levando para pronto-socorro. Eu digo, pois é, seu fulano, Deus sabe. Então, todos nós, em algum momento, vamos ser imaturos em algumas coisas. Mas chega um tempo, e eu acredito que Deus moveu o coração dessa igreja para falar sobre isso. Alguém disse, algum tempo atrás, acho que foi o pastor Josué Gonçalves, que a igreja, o evangelho no Brasil, ele tem uma extensão de um oceano. Tem crente para tudo quanto é lado. Tem ou não tem, irmão? Tem até culto pet, né?
até culto para cachorro, tem tudo que você possa imaginar. O evangelho está numa extensão, tudo quanto é lugar que você vai hoje tem crente, em termos de extensão, assim, né? De número. E o Josué Gonçalves disse, o evangelho ele tem uma extensão de um oceano, mas a profundidade de uma piscina. Isso tem a ver com imaturidade. E aí eu quero ler um segundo texto com vocês, que está em Gálatas, capítulo 4, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre o que Deus quer trazer ao nosso coração hoje. Gálatas, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 11. Amém? Diz assim, olha. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele vai ser diferente ou difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres, querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Amém? Qual é o contexto aqui, irmãos? Qual é o momento em que Paulo está escrevendo isso? Paulo passa naquela região da Galácia, por isso os Gálatas, e ele prega o evangelho. Ali se estabelece uma igreja, ou seja, as pessoas se convertem, as pessoas estão ali. Paulo sai dali e continua a sua trajetória como apóstolo, como missionário, e ele começa a saber que por lá onde ele passou, e ele pregou o evangelho e as pessoas creram, começa a surgir um outro movimento, um grupo de pessoas que os comentaristas vão chamar de judaizantes, e está dizendo o seguinte, olha, o evangelho é isso aí, mas isso não é suficiente não. Vocês precisam ainda guardar a lei de Moisés, vocês precisam ainda se circuncidar, vocês precisam guardar dias, meses e tudo. E aí Paulo ele fica sabendo o seguinte, que aqueles irmãos que receberam puramente, com o coração bom, a fé, eles receberam isso, mas eles não deram prosseguimento a um processo de maturidade de tal maneira que Paulo está dizendo o seguinte, deixa eu explicar, o Tratado de Gálatas é isso. Ele vai dizer, olha, a lei veio, teve o seu lugar, como se fosse um tutor, como se fosse um aio, como se fosse alguém que cuidasse de vocês, mas Jesus já veio, vocês precisam amadurecer, e porque não se amadurece, vocês estão vivendo aquém daquilo que Deus tem para vocês já são filhos, são herdeiros. Mas ele fala, enquanto um herdeiro, ele vai usar ali, até interessante que Davi falou aqui, ele vai usar de uma prática romana, dos gregos também, que você pode ser rei, pode ser herdeiro, pode ser rico, pode ser tudo, mas enquanto você é criança, enquanto você é menino, você não se apropria daquilo, você não pode trabalhar, você não é investido da autoridade que é sua, dos poderes que você tem, porque você é criança. Só quando você atinge a maturidade, é que agora que você recebe. Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês são herdeiros, vocês vão crescer, mas enquanto vocês forem pequenos, vocês poderão ter título, de senhores, de donos, mas a vida vai ser de escravo, como qualquer um. E aí Paulo vai dizer assim, não permita que isso aconteça com vocês. E sabe, queridos, eu fico pensando hoje, Deus não me chamou para ser juiz de igreja, irmãos. Deus não me chamou para ser aquele que aponta o dedo, mas Deus me chamou para falar sobre o Evangelho de Jesus na sua
completude, na sua integralidade. Já que os irmãos ouviram de Deus que esse tempo é um tempo de pensar em maturidade, pensar em crescer, pensar em avançar, vislumbrando aquilo que está diante dos irmãos, vocês que estão aqui, a gente precisa parar e pensar em algumas coisas que são importantes para a nossa maturidade. Eu pensei em 5 coisas, de uma forma bem, vou tentar ser bem prático, bem objetivo, né? Sobre 5 características da maturidade cristã, que é importante para mim, que é importante para você, para que a gente não viva aí, sabe, sendo levado, né, por qualquer coisa, né, por ventos que a gente vê passando por aí, por movimentos que a gente vê passando por aí. Quando eu fui consagrado pastor, meu pastor na época, o pastor Natan disse: você vai ser pastor nessa geração, mas não vai ser o único. As suas ovelhas, o jovem pastor, vão ouvir muitas outras pessoas. Eu sei que vocês escutam outras pessoas. Que bom que escutem, né? As redes sociais estão aí para vocês ouvirem, não só o pastor Davi, mas outras pessoas. Então vocês vão encontrar muitas coisas boas, mas nem tudo. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Gente madura, gente que cresce, cristão que está num processo de crescimento, quando ele já não quer ser mais menino, ele tem um desejo por alimento sólido. O dente cresceu, né, irmãos? As garras cresceram, né? Tem uma fome. Aquele leite não sustenta mais. A Aline deu de mamar para os meninos até os 6 meses. Era só isso mesmo. Depois, querido, pareciam uns leões, aqueles garotos. Já viu o tamanho que os caras estão? Os bichos, né? Tem um irmão lá na igreja, que até hoje o Leandro, né, é filho de um diácono da igreja. Ele fala: pastor, quando o Leandro já estava maiorzinho, um pouquinho que ele comeu, a gente tinha que ter uma tática. Olha que coisa, né? A gente estava dando comida para Leandro, ainda na boca ainda. Quando o Leandro escutava o barulho da colher bater no prato, ele já associava que a comida estava acabando, começava a chorar já. Falou: ela tinha que pegar a comida assim, sem deixar Leandro ouvir que a colher estava raspando, porque ele já associava: está acabando a comida. Sabe, a gente precisa de alimento sólido. É o que o escritor de Hebreus vai falar: olha, vocês estão ainda tomando leite. Vocês precisam aprender a comer. Quem gosta de rabada aqui, né? Gente, se um dia vocês quiserem aprender a comer rabada com batata e agrião, não é comigo, mas fala com a Aline. O osso fica branco, irmão. Ela chega, chupa tudo. Eu digo: cara, por isso que eu não gosto disso, dá muito trabalho. Não fica nada. Até o tutano. Quem gosta de peixe aqui? Né? Tem gente que deixa o peixe todo ali, tem que aprender a tirar as espinhas. Pastor não vai ficar a vida inteira, porque quando era criança a gente fazia isso, né? Os meninos pegavam só a carninha, separava, ia na boquinha de neném. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você já cresceu, criança? Fala aí. É você que tem que tirar a espinha agora. Para com esse negócio de tudo, vou perguntar ao pastor. Né? Vou perguntar ao pastor. Vai ler a Bíblia, irmão. Amém, querido? Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai orar, vai aprender, porque fica toda a vida. Agora acabou isso lá. Aqui não tem isso, mas na Bethesda tinha. A gente tinha um culto quase 4 horas, irmão. Tinha lá, a igreja tem ministério de intercessão, uns irmãos doidos na minha igreja, tem um pessoal doido, sabe? Eles ficam no quartinho orando. Quando sai, eles pensam que estão pegando fogo. Estão orando lá, da mesa. Às vezes está no culto, eles estão orando para você, para ver se tem demônio, um negócio. Culto terrível, tremendo. Acabou o culto. A filhinha, pastor, dá para você orar por mim? Eu digo: gente, esse pessoal estava onde nas últimas 2 horas? Pastor, eu já fiz tudo. Já viu? Já ouviu isso? Você já ouviu? Pastor, não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo. Eu digo: tudo. Vou fazer 3 perguntas. Se responder, eu continuo te atendendo. Já orou por isso? Já. Orou quantas vezes? Já fez propósito de oração? Já jejuou? Não. Já leu a Bíblia? Não. Vai, daqui a um mês você me procura. Comida na boca. Sabe? A maior parte dos nossos problemas não existiriam se nós tão somente orássemos e lêssemos a palavra de Deus. Hebreus vai dizer: olha, vocês precisam crescer. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, no verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vocês têm de tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres,
atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares, ou seja, básicos dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É maturidade. Amém, irmãos? Ah, pastor, onde é que está? O senhor leu muito rápido. Para você não dizer que eu não falei. Hebreus, capítulo 5, verso 11. Para de mamadeira. Eu falei para ele que ia trazer chupeta e mamadeira hoje. Ela falou, Renato, não faz. Eu ia trazer, pastor. Eu ia jogar mamadeira daqui. Quem quer? Igual o Silvio Santos. Quem quer chupeta? Mas ia ser muito extravagante. Mas se eu trouxesse, tinha problema? Ah, que arrependimento. Fui ouvir minha mulher. Refeição de criança é no liquidificador. É papinha, mas quando cresce, fala para o meu filho Davi, vocês conhecem Davi, que vai ser sopa. Ele diz, pai, não tem nada para morder. Mete farinha. Meu filho come. Depois ele vai falar, pô, pastor, você me explanou. É estrogonofe, ele bota arroz, farinha, feijão. Eu digo, rapaz, você está fazendo uma bagunça. Pai, tem que ter algo para morder. Então você tem que aprender, querido. Bota a mão. Ambusa a mão, pega ali, estuda, vai ler. Sobretudo nesse tempo, desse tempo do TikTok, do Reels e do Google, a gente acha que a gente tem a sensação de que sabe muito, porque botou no Google e viu uma coisa, sabe nada, irmãos. Eu estava ouvindo isso na faculdade, nós vamos ser agora a primeira geração, depois de décadas, que vai ter um primeiro déficit cognitivo. As pessoas não estão pensando, as pessoas não estão raciocinando, as pessoas não estão pesquisando, as pessoas não estão criticando, as pessoas não estão investigando, elas estão simplesmente, vai lá no Wikipédia da vida, alguma coisa, e pega aquilo ali, Ctrl+C, Ctrl+V. Quem está entendendo? Então, maturidade, irmãos, se você quer amadurecer, você tem que crescer. Se você quer crescer, você tem que se alimentar com comida boa. Amém, irmãos? Com alimento sólido. E essa igreja tem. Os pastores e liderança da igreja têm procurado fazer isso e oferecer isso. Então, se você está aqui, você está no lugar certo. Amém, irmãos? Se você veio hoje aqui, caiu meio de paraquedas, fica logo aqui. Antes de ir embora, já fala, já sou daqui, já fala com Davi, com Elisângela. Então, é importante você entender que você precisa crescer. Quando era criança, ok. Quando era criança, eu fazia aquelas coisas todas, de novo convertido, Deus botava o anjo, não vai matar, fui inconsequente, ia onde não tinha que ir. Hoje depois eu falei, cara, não é isso. Aprendi, Deus deu livramento, mas eu aprendi. Outra coisa importante, como característica aqui não tem isso, nem sei por que eu vou falar, mas vou falar assim mesmo, né? Gente adulta não fica toda magoada com ofensas pessoais. Isso é coisa de criança, gente. É o famoso crente mimizento. Criança gosta de brincar de pique-esconde, irmãos. Adulto não. Crente de igreja que fica brincando de pique-esconde com a igreja, ó, uma semana, não me veio me visitar. Aqui não tem, Betesda tem. Ó, ninguém veio me visitar. Torce até para que não vá. Mas está vendo, um mês. Sabe aqueles irmãos que pensam que a gente é, sei lá o quê, vidente, tarólogo, né? Não viu nada não, pastor? Não. Hoje ajuda, né? Hoje rede social me avisa quando é aniversário, porque eu já esqueci de aniversário dos outros. Pastor numa outra igreja, que a irmã saiu da igreja, pastor, a irmã está magoada contigo. Eu digo, cara, o que eu fiz? Ela está magoada contigo. Eu digo, o que eu fiz? Eu vou lá me retratar. O senhor passou por ela e não falou com ela. Falei, então vou magoar aquela menina, ela não falou comigo. Aí eu fui falar com a irmã, falei, irmã, uma senhora, cara. Ah, o senhor passou por mim e não falou comigo. Falei, eu te vi? Ah, o senhor passou perto de mim, você me chamou? Eu fiz, psiu, psiu, psiu. Próxima vez chama pastor, dá um berro, dá uma pedrada, sei lá, faz alguma coisa. Aqui. Sabe, queridos, crente maduro, ficar se ofendendo toda hora, com qualquer coisa, magoado. Está com problema, irmãos? Resolve. E a Bíblia já ensinou como. Tem alguma coisa com o teu irmão? Procura ele. Não deu certo? Chama a testemunha. Não é isso que a Bíblia diz?
Não deu certo de novo? Leva à igreja. Busca ajuda. Então tem pessoas que saem da igreja, assim, e entram na igreja, estão para lá, estão para cá, porque eu estou magoado, resolve. Quando bateu lá na Bethesda, lá, uma vez chegou não vou falar o nome do santo, só vou contar um milagre. Vou sair da igreja, aquele papo michuruca, mentiroso, porque o tempo aqui acabou. Eu digo, tá bom. Acabou lá, eu digo, tá, mas você está aqui por quê? Não, porque a minha igreja mudou de lugar. Eu digo, como assim? Mudou de endereço. Aí eu fui ver o endereço, fiz questão de ver, falei, mas sua igreja se deslocou, o templo, 600 metros. Você não vai na sua igreja por causa de 600 metros, mas porque... Fala a verdade. Não, é isso mesmo, eu digo, vou ligar para o teu pastor. Faço logo assim. Não, para falar a verdade, pastor. Eu digo, então agora você está falando a verdade, né? Antes era mentira. Eu estou magoado. Eu digo, cara, vai lá e resolve. Se você resolver, vem para cá. Mas geralmente, quando resolve, fica. E ficou. Pastor, eu queria te agradecer. Está tudo resolvido. Eu digo, graças a Deus. Quase que eu fiz assim, irmão, me livrei. Quase que eu falei, isso aí ia dar PT aqui, querido. Vai. Então, sabe, a gente precisa ser um pouco mais impermeável com relação a ofensas. Um crente maduro não vai ficar totalmente ofendido de uma forma fácil. Claro que a ofensa acontece, é óbvio. É claro que em alguns momentos, algumas coisas machucam a gente, sim ou não? Sim, eu tenho certeza disso. Mas por qualquer coisa. Porque não reparou, né? Uma vez uma irmã saiu da igreja porque os adolescentes riram do cabelo dela. Eu também queria rir, mas eu não ri. Eu segurei a onda, mas estava esquisito. Os meninos adolescentes, irmão, você vai deixar, como diz hoje eles, né? Vai deixar adolescente entrar na sua mente, porque eu quero do seu cabelo, quase que eu falei, tá feio pra caramba, irmão. Mas o marido gostou, né, irmão? Estava magoado, porque... Sabe, Paulo, eu acho muito interessante que Paulo, que vai falar isso, Paulo está preso. Olha que coisa interessante. Esse é um contexto de Filipenses capítulo 1. Paulo está preso. Enquanto Paulo está preso, há um grupo de pessoas malhando ele, dizendo que ele não é apóstolo, falando um monte de coisas. Ele podia ficar ofendido, né? Podia falar, tá vendo? Preguei evangelho, estou preso. Aquelas coisas horrorosas ainda estão falando mal de mim. Olha o que ele vai dizer a respeito dos que estão falando mal dele, tentando o denegrir. Filipenses capítulo 1, verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros até fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, de forma insincera, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ele podia falar, estou ofendido com um grupo, e estou fechado com o outro, que os outros estão comigo. Ele vai falar assim no verso 2, todavia que importa. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo, sim, me regozijarei. Isso é maturidade, irmãos. Paulo está preso, tem um pessoal falando, bem feito, é isso aí. Com inveja do cara. E outros não, dizendo, não, cara, você está aí. Ele diz, não tem problema não, está pregando? Vai, eu vou. Gente madura não está disposto a perder tempo, porque sabe o que Cristo tem para fazer. Tem foco, não sai do foco. Amém, irmãos? Vai ter gente para falar besteira? Vai. Aonde? Na igreja. A igreja é assim, irmão. Não aqui, lá. Outra coisa interessante da maturidade é uma consciência que está informada por escrituras e não por opinião. Acho que um dos sinais de maturidade é que a sua consciência ela está sendo construída, o seu comportamento está sendo construído pelo que a Bíblia diz, e não pela opinião dos outros. Quando eu começo a guiar a minha vida por tudo aquilo que as pessoas estão falando, eu vou oscilar. Primeira vez que eu preguei, eu era novo convertido, Igreja Batista de Porto Novo, 6 horas da tarde tinha união de treinamento. De manhã era EBD, à tarde era treinamento. Jovens, adolescentes, quem é da antiga aí foi batista, sabe como é que funcionava isso. Mulheres, homens. E aí falaram que eu ia pregar.
Irmãos, eu tremia a semana inteira para pregar num culto de 6 horas numa sala com os jovens. Foi um caos, irmãos. Nem eu acho que queria ouvir a minha mensagem. Todo mundo falou, Renato, você não dá para isso não. Está muito ruim. Pois, segundo trauma, foi num culto de homens, irmão Roque pediu para me sentar lá no culto de homens, eu um garoto novo lá, eu meio perdido, conheceu, né? Irmão Roque foi, subiu para pregar, pregando, eu confesso que estava totalmente voado, estava prestando atenção em nada que ele estava falando, irmão Roque olha para trás, agora o irmão Renato vai continuar a pregação, já viu isso? Primeiro eu não sabia, segundo que eu não estava prestando atenção em nada, estava voando. Aí, de frente para a igreja, Alex, irmão Roque, Antônio Roque, aí eu, o irmão vai continuar. Sabe quando você vai, irmão, com aquela cara de... a perna, orelha quente, coração no pescoço. Eu virei chacota, irmãos. Rapaz, eu não queria nem descer, que a turma é perversa, né? Só tem uma raça pior do que essa. Ah, não, pô, ele é flamenguista, não posso falar isso aqui, não. Não, desculpa. Quando eu desci, o pessoal falou, Renato, sai fora disso, cara. Você prega muito mal, seminarista. Você prega dá sono. Você é chato pregando. Mas eu tinha certeza que Deus tinha me chamado para ser um pastor. Hoje estou aqui. Porque eu me guiei pelo aquilo que a palavra de Deus falou. Você quer crescer e amadurecer? Dê mais ouvido o que a Bíblia fala a teu respeito do que a opinião das pessoas. Amém? Ah, você agora está na igreja, fez um monte de besteira. Quanto eu ouvi isso? Você fez isso, e agora está na igreja. Vai para a igreja por quê? Está se escondendo por quê? Está com medo de quê? Quantas opiniões eu ouvi no início da minha vida cristã, mas eu digo, não, eu vou ficar com o que a palavra de Deus está falando. E nesse tempo é muito importante, que tem muita gente falando coisa que a Bíblia não falou. Alguém disse assim, eu amo os vegetarianos. Se tem algum vegetariano aqui, nada pessoal, é só uma piada minha, né? Qualquer coisa você corrige domingo que vem, tá? Aquele pastor Renato falou, esquece. Né? Alguém disse assim, eu amo os vegetarianos, só porque sobra mais carne para mim. Mas brincadeiras à parte, sabe? Tem gente tentando colocar um nível de espiritualidade aí que ninguém chega. Você não pode comer nada, você não pode fazer nada. É o que Paulo está falando ali, aos Gálatas, cheio de rudimentos, sabe? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muita coisa são dogmas. Nós somos muito religiosos. Né? Não estou fazendo nenhuma defesa do que eu vou falar agora, mas eu vi um meme esses dias de uma pessoa que falou assim, mas você bebe vinho, não bebe vinho. E aí o outro falou assim, não, eu bebo vinho, Jesus também bebia vinho. Aí a outra brincando falou assim, beleza, se você fizer tudo que Jesus fez, eu vou beber também. E ressuscita uns mortos aí, abre, né, anda sobre as águas e cura um coxo, um cego, depois eu vou, enfim, sabe, essas tolices. A gente se prende a essas coisas pequenas, a coisas que são nossas. Quando a Bíblia vai falar de uma forma muito prática sobre essas questões que dividem, que gera discórdia na igreja, a lei é do amor, sabe? Se comer carne escandaliza o teu irmão não come não, então come na sua casa lá, faz um churrasco só para você. Paulo está dizendo, vocês estão brigando por isso, vocês estão discutindo por isso. Vocês estão gastando a energia de vocês para tanta coisa importante com discussão de normas religiosas. Sonda o teu coração e percebe isso. Amém, queridos? Outra coisa, né, e na verdade é a última, né, é a penúltima. Gente madura vai ser visitada por um sentimento, sabe, de humildade quando for usado por Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, não é surpreendente, mas você precisa saber, Deus continua usando pecadores, e não está dizendo para a gente continuar no pecado, não é isso, Deus continua usando pecadores, por uma razão única, que todos nós somos. Eu fui a Moçambique agora, eu tenho muita resistência, é particular, tá, irmãos? Há muita coisa que a gente ouve aqui no Brasil. Uma das coisas que eu tenho muita resistência, embora eu creia na contemporaneidade, é no ministério apostólico, no apostolado.
Eu creio, eu particularmente creio, tenho um entendimento diferente disso. Para mim, a palavra apóstolo é sinônimo de missionário, de enviado, é isso. Não é de 40 anel no dedo, 5 segurança, enfim. Mas eu tenho muita dificuldade com isso. Fui lá, em Moçambique, ficamos lá. Fui dar um treinamento para 200 pastores numa igreja que só tinha parede de pau a pique, chão e 2 batuques para a gente celebrar, e celebramos muito. Chegaram lá, no segundo dia, 3 homens, 3 senhores. Eles pedalaram 130 quilômetros, 2 dias andando, numa bicicleta ruim, velha, numa estrada ruim, para chegar no treinamento. 3 senhorizinhos. Eu falei, vocês chegaram? Eu falei, chegamos, a gente queria ter chegado ontem, mas não deu. Vocês dormiram onde? Na rua, comeram o quê? Nada. A gente veio para o treinamento. E eu falei, gente, é eles que tem que dar o treinamento, não sou eu. E depois eu sentei com um senhor lá, pastor Manuel Johnny Mavel. Roupa rasgada, tênis cortado, porque o tênis que deram para ele não dava no pé, então ele cortou para os dedos ficar para fora. Estava lá, comecei a conversar com ele. E aí o pastor do Projeto Bom Samaritano, o pastor Danilo, falou assim, pastor, se puder ajudar ele, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. E conversando com aquele homem, falei, pastor, o senhor é pastor há quanto tempo? Primeira coisa que me chamou a atenção, lembra que eu falei que a expectativa de vida é 49, 45 anos? Ele tem 72 anos. Ele disse, pastor, eu tenho 72 anos, que eu sou um homem de Deus, eu não me envolvo com bagunça. Eu não tenho AIDS, eu não tenho nada disso. Eu sou um homem fiel a Deus e a palavra. Eu falei, ok. Falei, desde quando você é pastor? Ele falou, o senhor quer saber a minha biografia? Eu digo, é. Ele começou na década de 75, eu tinha 6 anos. Esse homem não tem dinheiro, fica 2 dias sem comer. E ele já implantou 92 igrejas. Falei, quantas igrejas o senhor cuida? Ele, não, eu cuido do jeito que dá, pastor, porque às vezes eu vou lá daqui a 2 meses, 3 meses, eu estou aqui no Moçambique, eu estou lá no Malawi e tal. Eu digo, tá, mas quantas igrejas? Ele falou assim, só 92. Quase que eu peguei minha cara, fui embora. Eu digo, eu estou diante de um apóstolo. Que nem sabe. E aí, como Deus tinha me dado uma direção aqui, que eu ia ver muita necessidade, mas Ele ia me falar quem eu deveria ajudar, materialmente falando, Deus disse, Ele é um. Falei, o senhor pode tomar um café comigo amanhã? Ele disse, posso, vem. Tomou café. E aí eu falei, pastor, me conta um pouco mais da sua vida. Ele foi falando e tal. Falei, como é que você vive materialmente falando? Ele falou, pastor, com 72 anos, eu não consigo mais trabalhar na Machamba. A Machamba é roça, plantação de arroz, né? Eu não tenho mais como ir para a Machamba. E como é que você come, pastor? Eu falei, eu como às vezes, hoje, fico 2 dias sem comer. Eu digo, sem comer? Ele é, sem comer. Eu digo, quanto você precisa para acordar todos os dias, em 30 dias, e comer, irmão, batata doce, enfim, comer, só comer. Tem um sabão para lavar a roupa. Ele disse, é muito dinheiro, pastor. Eu digo, sim, mas quanto é muito dinheiro? Ele disse, 7.500 meticais. Metical é a moeda local. Sabe quanto é 7.500 meticais? É R$620. Eu olhei para ele, deu um nó na garganta. Eu falei, caramba. Chamei o pastor Danilo, que é do Projeto Bom Samaritano, conversamos. Eu disse, pastor, vou ajudá-lo, vou adotar esse homem. É o mínimo que eu posso fazer. Eu veio e falei, pastor Mavel, a partir de hoje o senhor não vai ficar mais sem comer, nunca mais. Aí ele chorou, me abraçou, eu não sabia onde enfiar a cara, deu um nó no pescoço. Ele disse, você não vai ficar mais sem comer, pastor. Mandei o dinheiro para ele, via o Esserúnio, mandei, falei, quando chegar lá eu vou mandar o dinheiro. Mandei o dinheiro para ele, mandei um pouquinho mais, comprou um celularzinho de segunda mão, me mandou uma mensagem lá, só pelo Facebook, que eles conseguem usar, por causa de megas e tal. Ele disse assim, estou aqui, depois de muitos anos, eu estou sentado na mesa, fazendo uma refeição com a minha família. Ele não bateu no peito e disse assim, eu já abri 92 igrejas. Eu vou no Malawi, eu vou em Zalala, eu vou em alguns lugares. Sabe, um crente maduro sempre vai ficar no lugar de humildade, entendendo que a eficácia do seu ministério está em Deus e não nele. Quando a gente bate muito no peito e diz, o dia que eu sair dessa igreja, quero ver. O dia que eu não tocar aqui, quero ver quem vai tocar. O dia que eu não dirigir aqui, quem vai dirigir? Ei, querido, você é barro.
vaso de barro. Nós somos vaso de barro. Se nós somos alguma coisa, Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me dará a honra de servir o Senhor. Porque às vezes eu posso subir aqui, irmãos, falar tudo isso, mas no meu coração dizer assim, é uma honra para vocês me terem aqui hoje. Só que Deus conhece o coração. Gente madura aprende a ser humilde. Gente arrogante é imatura. Gente que se acha o máximo é imatura. Por último, Alex, pode me ajudar aqui? Por último, maturidade nos faz dar crédito a Deus pelo crescimento espiritual e não a homens. Deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos que estão aqui, e eu me incluo nisso. A gente vive um tempo de uma arena religiosa muito idólatra. A gente fala que os outros é idólatra, mas hoje em dia há muitos ídolos no nosso meio. Há muita estrela. Há muita gente querendo brilhar. O problema é que muitas vezes nós nos convertemos e dizemos que não temos mais celebridades lá fora. Mas nós temos as nossas celebridades dentro do Evangelho. Porque parece que a gente acredita mesmo que são os homens que serão responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Se eu ouvir uma palestra do pastor tal, se eu for no congresso de fulano de tal, eu quero dizer para os irmãos que eu vou, tá, irmãos? Eu gosto de crescer, eu tenho muita coisa para aprender com as pessoas, muito, 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 muito. Eu não quero parar de crescer, eu não quero parar de estudar, eu sei que tem pessoas que têm muita coisa para acrescentar na minha vida, mas quando eu e você vivemos um evangelho nesse tempo, onde a gente acha que são as pessoas, isso está tão grave que igreja já virou franquia. Me permita, pastor. Que igreja já virou franquia, a gente muda o nome. A gente não quer mais botar Igreja Batista ou Igreja Seabra, a gente coloca o nome e isso vira uma franquia. E vira mesmo, porque vende. E só é franquia porque tem compra, quem compra. Só dá certo porque é mercado. E a gente vive nesse tempo. Mas todo crescimento vem de Deus. Todo crescimento que você pode experimentar em maturidade sempre virá de Deus. Ele vai usar quem Ele quiser. Ele pode usar um doutor. Ele pode usar um PhD, um pós-doc. Ele pode. Ele pode usar uma pessoa simples. Uma pessoa iletrada. Uma pessoa que não foi a tantos lugares que você e eu fomos, mas ela vai ter muita coisa para te ensinar. Tenha minha maturidade. Deus está nos chamando para isso. Deus precisa de uma igreja madura. Não sei se o ministério pode subir, se Deus deu aos irmãos. Deus está chamando nesse tempo, nos chamando para viver um tempo de maturidade, irmãos. Quando a gente era criança, menina, a gente pensava e agia como criança. Não há espaço para imaturidade no nosso meio. 15 anos já é um bom tempo. Já dá para a gente olhar para frente, ver que Deus tem muita coisa para fazer, Ele quer usar você. Não perca tempo. Quero convidar você a ficar de pé. Não gaste o seu tempo. Quando a gente é criança, algumas coisas que a gente faz é engraçadinho, normal. Papai e mamãe acham engraçado as nossas travessuras, porque está lá naquele tempo, quando a gente é criança. Mas que a gente cresce, irmãos, essas coisas precisam ser deixadas para lá. Maturidade vem quando eu digo, eu estou servindo a Deus, servindo aos homens, servindo a minha igreja, servindo ao meu pastor, servindo a minha comunidade. Eu sou aquilo que a Bíblia fala que eu sou, e eu não sou opinião das pessoas. Eu posso ouvir conselhos,
exortações, admoestações, eu devo estar aberto para isso. Mas eu não vou pautar a minha conduta cristã tentando arrancar das pessoas opiniões, bajulações. Quantos estão entendendo isso? E esse tempo é tão especial, esse final de semana é tão especial na SEAV, é tão especial porque Deus nos congrega nesse lugar, Deus nos traz a esse lugar. Jamais, irmãos, jamais eu vou dizer que estou falando para uma igreja que é imatura. Por favor, se você foi tentado a pensar isso, não é essa a minha palavra, em nome de Jesus. Não é isso. Eu acho que há pessoas aqui maduras, há pessoas experientes, eu não tenho dúvida disso. Não, eu não desprezo isso, mas o que eu estou falando é um alerta de Deus para a igreja. É um alerta de Deus para nós. Então, se a tua igreja ensina a Bíblia, come a Bíblia, irmão. Se a sua igreja tem um tempo de oração, vai para a oração. Se a tua igreja gera programas de relacionamento, entra para dentro dos relacionamentos. É sobre isso que Deus está falando. É sobre isso que Deus está nos propondo. Quando a gente chega a um determinado momento da vida que a gente não pode perder tempo, porque esse tempo drena as nossas forças, tira o foco, tira o alvo da igreja de Cristo. Deus plantou os irmãos nesse lugar. Deus deu uma identidade ministerial aos irmãos nesse lugar. Então, se nós estamos aqui, se os irmãos têm aqui, é propósito, é objetivo de Deus, é intenção de Deus. E Deus está chamando você para esse tempo, não importa. Maturidade não está só associado à idade, sabe, cronológica. Você pode ser um adolescente maduro. Você pode ser um jovem maduro. Não tem a ver só com contagem de tempo. Eu quero convidar você nessa noite. Abrir teu coração e falar: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui.